é que a nova teoria, ou a teoria sintética da evolução, que juntou, então, as ideias darwinianas e as ideias de Mendel. Tá? Então, segundo a síntese evolutiva, os principais fatores que atuam na população são a mutação, a recombinação genética, ou a permutação, ou seja, o crossing over que acontece lá na meiose, a migração dos indivíduos de um lugar para outro, a seleção natural e a deriva genética, tá? As mutações, elas acontecem no nosso DNA, tá? Elas são ao acaso, e por seleção natural tendem a ser mantidas quando elas são boas, tá? Ou eliminadas em caso contrário se elas são ruins. Então, uma criança, uma planta, um animal nasce com problemas, não consegue atingir a maturidade ou tem problemas reprodutivos, aquela mutação ela não é benéfica, né? Então vai ser o que a gente diz de seleção negativa. Agora, se aquela mutação ela aumenta a aptidão, né? Ou seja, ela aumenta o sucesso reprodutivo, deixa mais descendentes, lá é uma seleção positiva. Existe, a maior parte delas são neutras, então elas não afetam, podem ocorrer nem positivamente nem negativamente, podem ocorrer em células somáticas ou em células germinativas. Nesse último caso, as mutações são de fundamental importância para a evolução, pois são transmitidas aos descendentes. Então, aquelas mutações que acontecem lá nos ovários ou lá nos testículos, que vão afetar os gametas, são essas que vão deixar de ser transmitidas aos descendentes, e não aquelas que acontecem nas células somáticas. Então, se a pessoa tem um câncer de fígado, depois que ela teve todos os filhos, por contas externas, fatores externos, ambientais, porque bebeu muita cachaça, tá? Os filhos não vão ter câncer de fígado se não beberem cachaça. Tá? A pessoa bebeu cachaça demais e teve câncer de fígado. Afetou as células somáticas, mas isso não vai ser passado para frente, tá, pessoal? Permutações em reprodução sexuada, a gente falou isso agora em meiose, né? Permutações que acontecem durante a meiose, na crossing over, né? A reprodução sexuada, a própria produção de gametas, né? A gametogênese, né? A célula germinativa diploide sofre meiose, produzindo 4 gametas, né? Os cromossomos eles se segregam independentemente, possibilita grande número de combinações entre eles, dando origem a vários tipos de gametas. O número de tipos diferentes de gametas produzidos por um indivíduo diploide é dado por 2 elevado na n, onde n é um lote haploide de gametas, de cromossomos. Então, nossa espécie, por exemplo, tem 2 na n, 2 na 23 combinações, por exemplo, de produção de gametas. Então, aqui, ó. Então, o número de gametas diferentes produzidos por um indivíduo é 2 na 23, ou seja, 8.388.608 gametas diferentes. Isso sem levar em consideração o crossing over, né, que aumentaria ainda mais a diversidade. Então, o número de encontros possíveis entre os gametas na fecundação isso tanto para homem quanto para mulher, tá? Então, o número possível é 70 trilhões de zigotos possíveis, tá? Então, dessa forma, a probabilidade de 2 irmãos gerados de zigotos distintos serem iguais é praticamente nula. Por isso que o irmão de vocês é bem diferente de vocês. Tá? É mais parecido do que outra pessoa, mas não é nada igual. Então, todas as considerações feitas até agora não incluíram a ocorrência de permutação, ou seja, o crossing over, tá? Sim, a variabilidade genotípica aumenta, pois pela permutação pode-se estabelecer novas combinações entre os genes e há aumento também no número de gametas diferentes. Além disso, uma vez formados os gametas, podem acontecer 2 tipos ainda de fecundação. A fecundação cruzada, que é a união entre gametas de indivíduos diferentes, mas da mesma espécie, e a autofecundação, que é a união entre gametas masculinos e femininos produzidos pelo mesmo indivíduo. No caso das ervilhas, acontece a autofecundação. Ervilhas, a parte masculina da ervilha, ela é fecundada pela parte feminina. Perdão, a parte feminina é fecundada pela parte masculina da mesma planta. Né? Por isso que a gente chama de autofecundação. Às vezes até pela mesma flor. Tá?
acontece a autofecundação. Pode ser da mesma flor, da mesma planta. No caso, é da mesma flor. E a fecundação cruzada é quando, no caso da nossa espécie, né, a gente não consegue, a gente não é hermafrodita. Fecundação cruzada acontece entre indivíduos diferentes. Então, um macho, uma fêmea de um animal, por exemplo. É fecundação cruzada. A autofecundação é mais comum nas plantas, tá, pessoal? Por conta da flor. Populações de indivíduos que apresentam fecundação cruzada têm maiores possibilidades de aumentar a variedade genética sem adição de genes novos, como mutação gênica ou imigração. Tá? E esse aumento da variabilidade genética ela é vantajosa, porque isso diminui a chance de ter doenças, de ter, principalmente doenças gênicas, né? Então, quando você tem uma população, por exemplo, de índios, que eles são isolados, uma população de uma ilha que são isolados, eles têm grande chance de ter problemas consanguíneos por conta da baixa variabilidade genética. Problemas, por exemplo, de boa parte da população morrer quando chega um vírus, uma bactéria novo. Eles não têm, eles têm uma baixa variabilidade dos seus genes alelos, e aí a chance de todo mundo morrer por conta de um vírus ou uma bactéria é bem grande. Então é bom ter uma variabilidade genética grande, ela é vantajosa. Migração corresponde aos processos de entrada e saída de indivíduos de uma população, e isso também faz com que ocorra aumento da variabilidade genética, né? Populações grandes que estão sofrendo processo de migração geralmente não apresentam alterações significativas nas frequências de alerta. Em populações pequenas, a migração pode alterar significativamente essas frequências. A migração permite que se estabeleça fluxo gênico em populações distintas, diminuindo as diferenças genéticas entre elas. Um dos grandes problemas hoje em dia, ligado à biologia da conservação, é a fragmentação de ecossistemas. Então, aqui em São Carlos, por exemplo, eu sempre dou o exemplo dos fragmentos de floresta. A gente tem vários fragmentos pequenos e esses fragmentos isolam populações. As populações nem sempre conseguem migrar de um fragmento a outro. Algumas espécies conseguem voar, né? Insetos, aves conseguem voar, mas outras espécies que têm dificuldade de locomoção, de passar essa matriz que não é florestal, por esses ecossistemas que pode ser a própria cidade, né? Pode ser construções, pode ser um campo, uma lavoura. Essas espécies acabam ficando isoladas ali, cruzando com indivíduos muito próximos entre si, às vezes cruzando entre parentes. Isso diminui o fluxo de novos genes alelos na população e pode causar também problemas de fluxo gênico e problemas genéticos dentro desses fragmentos. A seleção natural, que a gente já falou, né? Não vou me deter a ela aqui, né? Aqui, como eu falei, a resistência a antibióticos ou inseticidas, herbicidas, né? Aqui, cloração de advertência e mimetismo, são também um tipo de seleção natural, as espécies acabam selecionadas pelo ambiente. A camuflagem é outro tipo de seleção natural, né? Aqui a deriva gênica ou genética, que acaba afetando populações pequenas, né? A gente chama de efeito gargalo. Então, aquilo que eu falei dos fragmentos, né? Quando você tem um fluxo muito pequeno de populações e elas ficam isoladas, né? E algum evento aleatório, como uma doença, um furacão ou coisa assim, afeta essa população, a chance dela, alguns genes alelos desaparecerem, ela ficar com uma reduzida diversidade genética é muito pequena em populações grandes e aumenta nas populações pequenas. Então, aqui eu tenho dois tipos de gene alelo, né? O azão e o azinho. Aqui uma população grande e acaba tendo um problema, sei lá, aconteceu um evento de fragmentação, de uma floresta contínua, e eu dividi essa floresta em 3 fragmentos pequenos. Um pouco maior, um médio e um pequeno. Notem aqui que o fragmento pequeno, aquela população que tem esses 2 genes alelos, ela pode acabar tendo uma redução, uma perda desse tipo de gene alelo aqui, tá? Isso é muito ruim, porque se esse gene alelo recessivo aqui ele causa alguma doença, todos esses indivíduos aqui podem morrer em poucas estações reprodutivas, né?
Eu posso, então, ter uma extinção local aqui por conta de uma baixa diversidade genética. Isso a gente chama de deriva genética, tá? Então, corresponde a processos aleatórios que reduzem a variabilidade genética da população sem relação com maior ou menor adaptabilidade dos indivíduos, tá? Então, é um evento ao acaso, né? Pode ser em função de queimadas, pode ser um furacão, pode ser uma fragmentação, pode ser um monte de coisa, tá? Então, ao contrário da seleção natural, que é um processo não aleatório de seleção de indivíduos com características vantajosas na condição ambiental, a deriva genética é um processo totalmente ao acaso que pode ser benéfico ou pode, muitas vezes, em geral, quando a população é muito pequena, pode ser totalmente catastrófico para a maioria da população. Geralmente, populações isoladas, populações pequenas, populações que vivem em ilhas, tá? Então, quando cruza um furacão numa ilha, você pode levar à extinção rapidamente dessas populações, dependendo de quais indivíduos são extintos. Outro caso particular de deriva genética é o princípio do fundador, que se refere ao estabelecimento de uma nova população formada por poucos indivíduos que imigram de uma população original. Esses indivíduos serão portadores de pequena fração da variabilidade genética da população de origem, e ou de uma amostra não aleatória de genes da população original. Novos alelos poderão surgir por mutação ou por uma nova onda imigratória. Essa pequena população sofrerá os efeitos da seleção natural, podendo dar origem a uma nova espécie. Tá? Então, o estabelecimento de populações pelo princípio do fundador é uma das maneiras mais comuns de dispersão de espécies animais, além do já citado processo de origem de novas espécies. Aquilo que aconteceu lá nas Ilhas Galápagos foi o efeito do princípio do fundador, né? Poucos indivíduos provavelmente saíram do continente sul-americano, né? E foram para essas Ilhas Galápagos. E lá eles acabaram se reproduzindo e colonizando outras ilhas. Ao longo do tempo surgiram algumas mutações que foram benéficas, né? Seleção natural agiu e hoje a gente tem lá umas 13, 14 espécies diferentes de tentilhões. Mas antes era apenas uma, com uma população bem pequena. Entendido? Pessoal, a aula de hoje era isso, tá? Desculpa pelo tempo, já é quase 11 horas, não queria me estender tanto, mas é bastante coisa para ver e pouco tempo, a gente está com mais poucas semanas até chegar dezembro, e aí acho que a gente vai ter só mais uma ou duas aulas em fevereiro, depois eu vou trabalhar só com gestão ambiental com vocês. Tá? Então, por isso que eu quis trabalhar bastante coisa sobre evolução nessa aula. Dúvidas? Dúvidas a respeito? Gostaram da aula? Acharam cansativa?